Ao comprar um veículo híbrido, há outro ponto importante a verificar, que deve ser considerado antes de prosseguir. O powertrain híbrido deve ser similar, certo? O motor elétrico auxilia o motor a combustão, por isso a tecnologia híbrida reduz o consumo de combustível. Até aí isso está correto. O principal motivo para fazer um test drive pode não ser só o conforto ao dirigir. É uma parte que pode ser sentida como ainda mais sofisticada, mas e os veículos vendidos aqui no país? Os modelos nacionais da Hyundai ou Kia usam um sistema híbrido paralelo, enquanto o Gran Koleos, BYD e KGM utilizam um sistema híbrido em série paralelo. O fato de os nomes serem diferentes significa que suas funções também são diferentes. Então, qual é a diferença entre esses dois sistemas? Acho que a maneira mais fácil de entender é pensar assim: quem trabalha mais? Se for um motor a combustão, é o motor que conhecemos que trabalha mais? Ou, no caso do híbrido, é o motor elétrico que é o principal diferencial? Dependendo disso, a sensação muda completamente. Por que será que é diferente? O motor a combustão gera vibração e ruído, certo? Então, como será que é com o motor elétrico? O motor elétrico é diferente do motor a combustão. Para gerar força no motor a combustão, os cilindros passam por processos como explosão e compressão, e assim acabam gerando a força para o carro. Já o motor elétrico não passa por esse processo. Por isso, não importa se é um motor a combustão de 6, 8 ou 10 cilindros, ele nunca vai ser mais silencioso que um motor elétrico, nem vai ter menos vibração que um motor elétrico. Por isso, no sistema híbrido, dependendo se o motor elétrico faz mais trabalho ou se o motor a combustão faz mais trabalho, a sensação de dirigir muda completamente. Então, esses dois sistemas, quais são as diferenças entre eles? Tecnicamente, há um motor entre as transmissões. Não, na verdade, existe uma engrenagem planetária e uma engrenagem solar. Os especialistas costumam explicar assim, mas isso é muito difícil para o consumidor comum entender. Vou explicar de forma simples. Você já ouviu que o sistema híbrido dos fabricantes nacionais é paralelo, certo? O que isso significa? Vou mostrar com um desenho. Temos o pai, simbolizando o motor a combustão, e a esposa, o motor elétrico. Se observar as pernas do pai, verá que ambos estão ligados por uma corrente só. Para simplificar, imagine uma bicicleta de casal. Ambos pedalam juntos, como no sistema paralelo. Se formos expressar isso em termos da força de um carro, se o pai, ou seja, o motor a combustão, for potente, ele pode usar essa força tanto em baixa quanto em alta velocidade para acelerar rapidamente e correr com vigor. Por outro lado, se o motor a combustão tentar carregar a bateria pelo motor elétrico, essa estrutura é um pouco ineficiente. Como a corrente está conectada em uma só linha, mesmo que queira descansar, a esposa acaba tendo que continuar pedalando. Como vocês, assinantes, são inteligentes, agora vou explicar facilmente o conceito de sistema em série paralelo. Apareceu uma bicicleta, mas pensem que essa bicicleta é uma bicicleta elétrica que está na moda atualmente. Qual é a maior diferença entre uma bicicleta elétrica e uma bicicleta comum? Você pode andar usando a força do motor e quando a bateria acabar, pode pedalar normalmente. Além disso, se a bateria também move as rodas, há sistemas paralelos e série paralelo. Existe uma transmissão entre o motor a combustão e o motor elétrico. Esse é o sistema paralelo. Por outro lado, no sistema em série paralelo, há um motor a combustão e um motor elétrico, e no meio deles, você pode ver um dispositivo de distribuição de potência. Isso geralmente é chamado de engrenagem planetária, e em termos simples, permite conectar ou desconectar as engrenagens para distribuir a potência. Por isso, nos veículos com sistema em série paralelo, você pode ver vários fluxos de energia diferentes em comparação com o sistema paralelo. No caso dos carros nacionais, a Renault utiliza esse método, e a KGM também tem um sistema híbrido em série paralelo. Eu expliquei isso detalhadamente no vídeo de avaliação do Torres Hybrid. Agora, ouça apenas as diferenças de como cada sistema funciona. Se você já dirigiu um híbrido, deve ter visto o diagrama de fluxo de energia. O Torres Hybrid oferece 9 modos de condução. O primeiro é o modo de acionamento por bateria, que utiliza a energia armazenada na bateria. Funciona assim. É um modo que funciona como um carro totalmente elétrico. O segundo modo é o de regeneração, onde as rodas giram durante a condução e recarregam a bateria por meio da frenagem regenerativa. Esses dois modos, quando ativados, mostram claramente o modo EV no painel de instrumentos. Nesses momentos, como não há consumo de combustível, é possível ver o consumo indicado chegando a 99,9 km por litro. Se você usar bem esses dois modos, pode ser o rei da economia de combustível.
O terceiro modo é quando o motor recarrega a bateria e o veículo funciona com a energia armazenada. O quarto modo é quando a bateria é recarregada pelo motor e pela frenagem regenerativa. Nesse caso, como o motor está funcionando, há consumo de combustível. Quinto, se o veículo estiver parado, as rodas não giram. Nesses casos, o motor entra no modo de recarga da bateria, que é o sexto modo que você está vendo agora. O modo híbrido, onde o veículo se move usando tanto a energia armazenada na bateria quanto a força do motor. Sétimo, o veículo é impulsionado pelo motor a combustão enquanto o motor de tração recarrega a bateria. O oitavo modo é quando a bateria é recarregada pela frenagem regenerativa. Por fim, o nono modo é quando o veículo opera com máxima eficiência, usando apenas o motor a combustão. Economizar combustível, usar ativamente o modo EV em um veículo híbrido, também traz bastante satisfação ao economizar combustível. Voltando à imagem da bicicleta, ao dirigir na cidade usando a bateria para acionar o motor, a sensação é praticamente a de um carro elétrico. Por isso, mesmo sendo ambos veículos híbridos, pode haver diferença na sensação de condução. Por isso, você deve ter ouvido muito essa frase: nosso híbrido é um sistema híbrido que se aproxima de um carro elétrico. Há quem diga que nosso híbrido se assemelha mais a um veículo a combustão. Esse é o valor dos dois métodos, é a maior diferença entre eles. O exemplo mais perceptível é quando você precisa de muita força, como ao acelerar ou subir uma ladeira. No sistema híbrido série paralelo, um componente distribui a força entre o motor a combustão e o elétrico. No sistema paralelo, o motor elétrico está entre a transmissão. Se houver um componente que divide a força, o motor a combustão pode funcionar sozinho para gerar energia ou se juntar ao motor elétrico para mover as rodas, dependendo da situação. E quando a bateria está totalmente carregada, o motor a combustão descansa e o carro pode andar suavemente só com o motor elétrico. Por isso, em veículos híbridos série paralelo, essa expressão sempre aparece. Nosso carro circula 70% ou mais de 90% do tempo na cidade só com o motor elétrico alimentado pela bateria. Por isso, quando vocês fazem o test drive, dizem que é um híbrido muito próximo de um carro elétrico. Então, qual é a diferença quando a bateria está fraca? No sistema paralelo, o motor a combustão funciona mais. E antes, a força motriz era transmitida diretamente às rodas, mas no sistema híbrido série paralelo, em vez de mover as rodas diretamente, o motor gira um gerador ao lado. A eletricidade gerada é usada para mover o motor elétrico ou carregar a bateria. Agora ficou mais claro a diferença? Ou seja, no sistema paralelo, tudo está conectado em uma única cadeia, então todos giram juntos, mas o papel do motor a combustão é realmente importante. Por outro lado, no sistema série paralelo, a força pode ser separada, então o motor a combustão pode atuar apenas como gerador auxiliar. Então, em termos de eficiência de combustível, qual sistema é melhor? Como é de se esperar, o sistema série paralelo, que pode lidar com cenários mais variados, geralmente tem uma eficiência de combustível melhor. Se compararmos o Santa Fé com o Gran Coleos, ambos equipados com rodas de 20 polegadas, podemos ver que o Coleos tem um consumo um pouco melhor. Não só nos dados oficiais das montadoras, mas também, no consumo real, o sistema série paralelo costuma ser mais eficiente. Então, será que o sistema série paralelo é sempre melhor? Não é bem assim. Ele tem vantagens, mas também apresenta desvantagens. Eu expliquei que o sistema paralelo conecta tudo em uma única cadeia, certo? Por isso, o sistema paralelo tem uma estrutura mais simples. Existe uma transmissão entre o motor a combustão e o motor elétrico, e esse sistema é parecido com o de um carro convencional, tornando a estrutura mais simples e proporcionando uma sensação de condução mais natural. Ao pisar no pedal, a resposta é imediata. Já no sistema série paralelo, o dispositivo de distribuição de potência aumenta a complexidade, mas traz mais eficiência e suavidade, lembrando um carro elétrico. Mas quando digo que é mais suave, isso significa que a sensação de torque em baixa velocidade e a aceleração em alta velocidade são relativamente inferiores ao sistema paralelo. Por isso, se compararmos apenas o tempo de 0 a 100 dos dois sistemas, podemos ver que o sistema paralelo é um pouco mais rápido. Hoje, para facilitar o entendimento de vocês, expliquei dividindo em dois sistemas, mas, se olharmos mais detalhadamente, há diferenças na posição do motor e também na transmissão com múltiplas marchas. Além disso, com a evolução da tecnologia, até o grupo Hyundai, referência no sistema paralelo na Coreia, apresentou no ano passado um sistema híbrido de nova geração com ainda mais melhorias. Então, por favor, não fiquem discutindo se isso está certo ou errado. Se for para debater, a opinião de vocês é sempre a correta.
Portanto, para concluir, se você prefere o prazer de dirigir semelhante ao dos motores a combustão, escolha o sistema paralelo. Se você busca uma condução suave como de um carro elétrico, o sistema híbrido série paralelo pode ser uma boa escolha. Se você quiser receber as próximas novidades automaticamente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado! Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber informações precisas sobre novos carros rapidamente. Muito obrigado!